Tá bom. Beleza. Então já tô gravando, gente. Maravilha. Boa noite, legal. Posso falar boa noite também, né? Pode. Pode ser várias horas do dia. Que alegria, PC. Padre Cipriano está aqui com a gente hoje, um convidado especial para começar essa fase, inaugurar de vez essa nova fase do podcast, que com carinho, com dedicação, a gente está tentando levar, né, esse projeto com o maior carinho possível. Hoje a gente está um pouco desfalcado, o Jean e o Paulinho estão no trabalho, mas é assim, a gente vai adaptando, a ideia é sempre partilhar, conversar, entender, estudar também, por que não? O padre veio até preparado. Vai tirar chamada oral do documento da igreja. Excepcionalmente, a gente está nos estúdios Globo do centro. Olha, mudamos de casa hoje. Exatamente. Que maravilha. E nessa fase, nesse começo, né, nessa fase inicial, a gente trouxe uma intenção, na verdade. Mais do que uma proposta, então é uma intenção, pelo menos para mim soa dessa maneira. Intenção no sentido de que é preciso cuidar disso, entregar para Deus isso, e se dedicar também para cuidar disso que é o nosso tema, que é a nossa linha condutória nesse podcast, que nesse início que é família. Por que família? Muitas coisas a gente ouve, a gente vive, internet acaba bombardeando a gente com posições que não é a nossa, né? Como a gente falou no primeiro episódio, que a nossa intenção aqui é conversar sobre igreja. Somos católicos, então essa é a nossa identidade. E acabam vindo ruídos, vindo sugestões externas que chocam com o que de fato para nós é muito precioso, ainda mais falando de família. Então, fruto dessa inquietação, dessa intenção conduzir essas conversas iniciais com esse tema. Certo. Família. Então, primeiro, o senhor faz parte da nossa família já há alguns anos, né? Nos acompanha como assessor eclesiástico, né? Esse que é o termo, do movimento que nós participamos. E sendo membro dessa família é uma alegria começar com um pai. Né, o padre como pai conduzia essa nossa família. Nós como os amigos assim somos. E para começar, eu quero entender o nascimento da família, o surgimento. Quando a gente fala de padre, do pai, assim, a gente tem a ideia, a personificação da vocação, né? Em contrapartida, a família não. Talvez por ser um ponto mais comum, mais cotidiano, até mais geral, né, da nossa sociedade, a gente acaba dissociando constituição de família e vocação. O senhor, e trazendo, lógico, elementos do que a igreja nos ensina. Família é vocação? É um chamado? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Boa iniciativa, excelente iniciativa do nosso movimento de cursilhos. Eu agradeço pelo convite, poder estar aqui partilhando desse tema tão importante com vocês. E, de fato, a família é o berço da sociedade, é a célula-mãe, a igreja fala que é a célula-mãe da sociedade, porque toda vocação brota de uma família. Todos nós temos uma família. A família de sangue, a família de batizados, né? Família cursilista. Mas a família de sangue mesmo, essa constituição familiar, que é algo, né, sonhado por Deus, né? Deus quis ter uma família em nosso meio, na família de Nazaré. O próprio relato da criação diz que Deus criou o homem e a mulher e fez um primeiro casal, a família que nasce do sonho de Deus. A família é esse berço de onde nasce todas as vocações. A minha vocação sacerdotal, mas nós não podemos reduzir a questão da vocação a ser padre. Existem muitas vocações, né? Todas as vocações vivendo na dinâmica do bem, dos valores do reino, são vocações boas e necessárias para a sociedade, os diversos carismas e vocações.
E todas elas nascem, e a família, uma família bem estruturada, uma família bem organizada, uma família que tem fé, isso ajuda muito, né, a constituição da pessoa. Dos valores humanos e valores cristãos, a família é a primeira igreja, a nossa igreja doméstica. Né? Nós aprendemos a conviver socialmente na família. O primeiro contato que nós temos com um outro se dá no seio da família. O primeiro contato com a religião, com a fé, com a oração, também se dá no ambiente familiar. E a igreja defende, né, a sacralidade e a santidade da família como berço de onde nascem todas as vocações existentes. É o início, né? Então, a vida, assim, a igreja nos chama. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. A procriação, a sociedade em si, ela precisa ter um início, né? E o entendimento que nos é apresentado por ensinamento de Deus, até por revelação, acho que eu posso dizer assim, é o caminho, não correto, ou sim, correto, é a família. Sim. É realmente o primeiro chamado de todo mundo, é passar por uma família. Sem dúvida, né? O matrimônio cristão, né, tem esse ideal também de que o casal forma uma nova família e desse gesto de união, de amor, de fidelidade, de compromisso, brotam os filhos. Então, nesse ato de amor, de entrega, desse amor entre um homem e uma mulher, brota então os filhos deste relacionamento no ambiente familiar, onde a referência do pai e da mãe, do masculino e feminino, que a gente entende que é importante na constituição psíquica de uma criança. Então, uma família, né, bem estruturada, isso favorece também na educação, na introjetar os valores. Né? Nós não negamos outras realidades, mas nós defendemos o ideal, o ideal da família cristã. Por que o senhor acha, por exemplo, que comumente, assim, pelo menos é o sentimento que eu tenho, a gente não enxerga a constituição da família como sendo um chamado de Deus, como de fato uma vocação? Porque pelo menos é o sentimento que eu tenho. Não sei se o senhor vê uma realidade diferente dessa. Se nós olharmos os sacramentos da igreja, né, são 7 sacramentos, os 3 primeiros chamados da iniciação cristã, 2 sacramentos de cura, que é a confissão, a reconciliação e a unção dos enfermos. Os outros 2 sacramentos são sacramentos de serviço, o matrimônio e o sacramento da ordem. Eles têm o mesmo valor. Só que eu acredito que porque muita gente casa e é algo mais comum, nós valorizamos muito o sacramento da ordem em relação ao matrimônio. Poxa, mas a nossa vocação, o sacramento da ordem, que nós fomos ordenados, nós viemos de uma família. O seminário só existe, né, hoje, os vocacionados, porque vieram de uma família. Né, foram educados na fé e se encantaram, sentiram esse chamado, mas eles também foram tirados de uma família, entre aspas, tirados de uma família, formados no seminário e depois devolvidos para cuidar das famílias. Né? E a igreja sempre recorda que a pastoral familiar é algo importante que nós devemos cuidar, né? Dentro do contexto da vida paroquial, porque se a gente lida com a catequese, ali cada criança tem uma família, né? Talvez não no ideal, mas ela tem uma família, pertence a uma família. Então, o que eu vejo é que nós supervalorizamos o sacramento da ordem, porque são poucos, é mesmo uma família. Muita gente casa. Padre, às vezes, aparece um na família. Então, nós damos uma ênfase muito maior no sacramento da ordem. O diferentão. E como o restante todo mundo casa, né, parece que fica algo assim... Normalzão. Né? Mas é sacramento. Né? É sacramento indissolúvel. O padre, ainda se deixar o ministério, ele pede dispensa, né, dos votos do celibato ali e pode até casar, contrair um matrimônio válido. Né? O sacramento o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Né? Então, olha a sacralidade do matrimônio. O grande problema é que nós transformamos também o matrimônio em um evento, algo social. Né? Valorizamos demais a dimensão estética, né? As pessoas que procuram o sacramento, uma boa parte, né, não tem a compreensão profunda da sacralidade, da santidade e da profundidade que é aquele compromisso. Né? Então, o que eu vejo é isso. Como
muita gente casa, ficou algo assim comum, né? Assim, meio que banal, se é a palavra certa. E em detrimento do sacramento da ordem, que são poucas pessoas, né, que são ordenadas, que se recebem o sacramento, mas tem o mesmo valor, é sacramento tanto quanto a ordem, como o matrimônio é um sacramento da igreja. E os sacramentos têm o mesmo valor, né? Não existe um sacramento melhor que o outro. São vocações diferentes em vista do cuidado. O padre que abre mão de ter uma família para cuidar das famílias, exerce uma paternidade espiritual, por isso padre vem de pai, o padre também é fecundo, porque ele cuida, ele exerce um cuidado, um pastoreio. Então, tem também seus filhos ali. E o matrimônio, da onde também brotam as vocações, inclusive das famílias que nascem as vocações para o sacerdócio. E sabe uma coisa que também isso me entristece? O fato, por exemplo, o padre, a gente tem um carinho, né? Então a gente meio que trata com cuidado, com admiração, com deferência ali, com né? reverência e tal. Põe louça E eu diferente, né? E Como a- o padre vai. Põe toalha então, na nossa, mesa. tem gente que até limpa. E eu acho que, para mim, a mesma dignidade, cuidado, reverência, atenção e etc. também se deve à família. Sem dúvida. Todo mundo, né? Né? Todo mundo da família. A gente Exatamente. deveria tratar todo mundo assim, né? Eu acredito que seria necessário nós redescobrirmos a beleza do matrimônio, redescobrirmos a santidade e também o valor que tem. Né? O casamento é algo da natureza, é algo natural. E Jesus elevou a categoria de matrimônio. Né? Jesus, então, olha aonde Jesus elevou uma categoria de sacramento, o matrimônio como um sacramento. Então, a santidade e a sacralidade desse sacramento que, às vezes, a igreja, né, celebra, os noivos, né, que celebram, mas a igreja assiste ali validamente, mas eu vejo que falta muita catequese, né, aprofundar o sentido teológico do sacramento do matrimônio. Isso seria algo que nós deveríamos redescobrir, incentivar os nossos jovens, aqueles que estão sendo preparados, não só o chamado formação remota ali, faltando um mês para o casamento, mas que tivesse um tempo de preparação. Né? É um desafio pastoral, nós prepararmos os casais para que, se de fato descobrirem se eles têm a vocação, que muita gente não tem vocação, tem invocação. Invoca que quer casar, mas não tem vocação para o sacramento do matrimônio naqueles moldes, né? Naquela exigência. A gente conversou sobre isso, né? Montando aqui o que a gente ia falar. O Fetão várias vezes falou: será que é todo mundo que tem a vocação? Será que é todo mundo que tem a vocação para ter uma família, né? Na verdade, foi porque a gente, foi a conversa que a gente teve. A gente cresce vendo que a pessoa cresce, nasce, cresce, casa, aí depois tem filhos e morre e tal. Mas será que todo mundo nasceu com essa vocação para casar? Será que a igreja não teria que trabalhar, ou a pessoa, né, nesse cuidado de ver, peraí, mas é isso mesmo? É esse o meu chamado? Porque às vezes a pessoa está procurando a felicidade dela, procurando atender a buscar a santidade, enfim, a santidade pode buscar de qualquer jeito, mas enfim, atender aos anseios dela por meio de um padrão cultural, uma coisa que se impõe, que é imposto, que você vê na TV, você vê nos filmes, nos livros, só que quando na verdade às vezes essa não é o chamado dela, e daí depois que ela se vê envolvida num sacramento indissolúvel, como o senhor disse, como é que você vai lidar com isso? Como né? é que sai dessa? Né? Como é que se cuida disso? Em que momento a pessoa para pensar, e será que eu sou para casar? Né? Tipo, será que eu sou para casar? Nós temos hoje, sabe cozinhar, então pode casar. A cultura, o momento atual, histórico, influencia muito também na compreensão. Né? Nós vivemos uma cultura, né? O Bauman fala da cultura do líquido. As pessoas se casarem com compromisso para a vida toda é bem desafiador, e parece que tá na contramão de uma cultura do efêmero, do passageiro, né? Aquela música que seja eterno enquanto dure. Né? Então, se alguém escolhe essa música para pôr no casamento, então tem uma coisa errada. Né? Não é uma boa música. Tá errado, não, que seja eterno enquanto dure. Mas tem gente que escolhe, né? Sim, então, tem né? prazo de validade. Né? E assumir compromissos duradouros, compromissos para a vida toda, isso é muito desafiador em nossos tempos. Né? Nós vivemos na cultura do imediato, na cultura do descartável, e nós trocamos muito. Ninguém fica com um carro a vida inteira. O celular você troca a cada ano, 2 anos.
né? Ninguém fica Não espera parar de funcionar, né? Não, espera a não. coisa Hoje quebrar. o celular lançou um modelo novo, você fica já alvoroçado querendo comprar outro, né? O carro de 2, 3 anos de uso já tá velho, você tem que trocar. Quando a gente transmuta, ou traz para cá, né, essa cultura do descartável para os relacionamentos, então isso fica muito difícil assumir o ideal cristão, que é um compromisso duradouro, né? Porque o sacramento, o ato de celebrar ali, os noivos que celebram o sacramento, o rito é rápido, mas é um compromisso para a vida toda. Pra vida toda. E esse sacramento deve ser renovado no cotidiano da vida. E aí tem os desgastes, né, da vida, a dois, sabe, tudo isso. E como redescobrir a beleza do matrimônio e ter força para levar esse compromisso adiante, sabe, de assumir um compromisso que perdure. Acho que esse é o grande desafio, principalmente da mentalidade nossa, desse nosso tempo pós-moderno, que nos influencia totalmente. Nós somos frutos do meio. Né? Você fala assim, eu não sou do mundo. Né? Tem gente que fala, não sou do mundo, então você é um ET. Você é do mundo, nós somos do mundo. Né? Nós estamos contaminados, somos influenciados por esse tipo de discurso, por essa retórica, e que, quando a gente traz para o matrimônio, né, e vou assumir um compromisso para a vida toda, as pessoas desesperam. Alguns não querem casar na igreja. Eu não quero o sacramento do matrimônio, porque se não der certo, eu separo e ainda posso ter uma segunda chance para casar. Tá? E vão adiando, né? E leva anos, e não tem coragem, muitas pessoas não têm nem coragem de assumir, né? Porque é um compromisso que vai durar para a vida toda, e muitas pessoas falam assim, eu vou ficar amarrado nisso. Né? Porque depois eu tenho que verificar se valeu, se não valeu esse sacramento no matrimônio, no tribunal, vai me dar dor de cabeça. Então vamos morando juntos. Se não der certo, separe e pronto. Então, essa mentalidade contaminou esse isso. drive, né? Vamos testar para ver se dá certo. Agora, é possível levar isso a sério? É possível levar um compromisso para a vida toda? Sim, você conhece, eu conheço, da nossa família, pessoas que nós conhecemos, que estão junto há 20, 30, 50, 60 anos. Né? Isso é muito bonito. Uma vez fui atender uma senhora lá em Pinda, não da minha paróquia, mas era mais no centro. Ela disse, padre, eu não estou indo mais à missa. Falei, por quê? Ela falou assim, porque o meu esposo está acamado, e desde que eu casei, nunca faltei à missa, nunca deixei de ir à missa domingo com ele. E eu fui umas 2 vezes deixando ele na cama, o banco que eu sentava, eu não sentia confortável, porque faltava ele. Então estão trazendo comunhão em casa, e eu vou receber em casa, para me cuidar dele, porque ele é meu marido. E se eu não posso levar ele à missa, eu não consigo parar de participar, porque a vida inteira eu participei aos domingos com ele. Sabe, isso tá tão assim, sedimentado esse compromisso, né, que até ir à missa sem o esposo que ela deixa na cama, aquilo dela tá fazendo mal para ela. Eu falei, não, então receba a comunhão em casa, porque é um valor também cuidar. Claro. Né? O senhor tá acamado, eu deixava ele sozinho para ir, senão eu fico com ele. Eu assumi o compromisso, padre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e eu vou levar até o fim. Isso é muito bonito, né? Mas extremamente exigente. Né? E é um ideal muito elevado. A gente não nega que o sacramento, o ideal do matrimônio cristão católico é extremamente elevado. É exigente, mas não é impossível, né, de chegar lá. Perfeito. O senhor falou no começo aí, que deu gancho, a minha pergunta nem é a da sequência, mas eu gostei e dá gancho. A celebração do casamento acabou virando um baita do mercado, e as pessoas acabam resumindo o casamento a essa celebração, a esse evento. Então a pessoa ela não quer mais casar para constituir família. Ela quer, principalmente para constituir família, ela quer casar principalmente para fazer uma festa. Ela já sabe o vestido que vai usar e como é que vai ser, e, enfim, tudo mais. E depois também tem a questão de ter filhos. E daí você começa a pensar quanto custa, quanto custa botar na escola e para dar uma melhor educação e plano de saúde, etc. E a vida tá difícil e tudo mais. Então, dessa forma, a gente acaba vendo que a família, tanto o matrimônio em si, quanto a família, o ato de constituir família e manter uma família, está intrinsecamente ligado com a questão econômica. Mas aí a gente acaba vendo que a questão econômica acaba ditando o tamanho das famílias, acaba ditando o momento das famílias e tudo mais. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, sabe? Como é que fica, o que é mais importante nessa questão? Obviamente que a questão econômica é importante, é relevante ter uma família que você possa sustentar e etc. Mas, por exemplo, minha renda suporta 2 filhos e veio o terceiro, e agora o que eu faço? E sabe? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, isso é fato, né?
se nós olharmos os nossos pais, eu mesmo na minha casa, nós somos em 8 filhos. Não sei vocês, mas no geral as famílias eram 5, 6, numerosas, né? 10, 12. E eu até hoje eu não fiquei sabendo. Fiquei sabendo que alguma família, o filho morreu de fome, né? Porque não tinha o que comer, o básico. Só que também é outro tempo, né? Hoje, antigamente era o básico era colocar o que comer dentro de casa, né? E tinha lá 10, 12 filhos, não faltava o que comer e a vida seguia, né? Hoje há outras preocupações e que são válidas, a gente não pode menosprezar a questão da educação, a questão também de plano de saúde, a questão de moradia, né? Sabe, hoje, no geral, as mulheres trabalham fora também. Naquele tempo, a mulher era basicamente, ficava fazendo serviço doméstico, tinha condições de cuidar ali de 8, 10 filhos. Hoje, uma mulher tiver 10 filhos, não consegue sair de casa mais, né? Então, é um tempo que a gente não pode menosprezar esse tempo histórico. Mas também isso não pode ser usado como muleta para dizer, eu não vou ter filhos, né? Então, assim, sabe, se fechar totalmente a procriação, por questões econômicas, é claro. Pessoas que adiam, eu vou ter minha casa, eu vou me organizar melhor. Eu acho que isso é louvável, né? Mas, assim, ninguém tem um filho atrás do outro hoje, né? Eu acho que nenhum casal, eu não conheço, pelo menos nos últimos tempos, um casal que tem 5, 6, 8 filhos aí, sabe? Então isso é uma realidade, é um fato que nós constatamos. E também a gente não pode orientar também, não, tenha 10 filhos, 15 filhos, né? Acho que hoje não comporta mais isso e né, a igreja vai dar conta de ajudar a cuidar de todas as famílias da paróquia. Resolver encher a casa de filhos. Então, é complicado. A gente sabe que é uma coisa espinhosa, mas usando desse expediente também não fechar a procriação, sabe? Ou não querer ter filhos porque filho dá trabalho, não querer ter filho porque filho dá problema. E às vezes não tem filho, tem cachorro, né? Faz do cachorro quase um filho. Pode ver que tem muitos casais que não têm filhos, né? Se fecharam a procriação, mas aí tem 2, 3 cachorros. Porque é mais fácil ter cachorro do que ter filho, porque cachorro você chuta, ele volta. Você xinga, ele volta. Você deixa em casa, sai. Você pode deixar no hotelzinho, sabe? Agora com gente é diferente. Né? Lidar com gente é diferente. É um outro ser humano, é uma outra vida, é um outro ser que é totalmente diferente, né? E você saber que aquele ser humano que você colocou no mundo, ele não é propriedade sua. Filho não é direito, filho é bênção, é graça. E que aquele outro ser que vem, aquele filho, ele é totalmente diferente de você e não é sua propriedade. E que ele pode seguir caminhos diferentes, que pode seguir caminhos que talvez você nem concorde, né? Então sempre é um desafio, né? Não tá ali para suprir suas expectativas, não. Tá e muitos pais frustram porque às vezes querem projetar nos filhos aquilo que foi frustração neles, né? Ou querer fazer dos filhos um sonho pessoal, sabe? Isso acontece também muito de pais que projetam muito nos filhos e querem que os filhos realizem um sonho que era dele, não é daquela pessoa. E aí anula a vocação ou a vida daquela pessoa para viver em função de um desejo do pai e da mãe. Então, também exercer a paternidade, a maternidade de forma responsável exige também maturidade. Então, deixando talvez às vezes até protelando um pouco também ter filhos, né? Não ter muito jovem também, que hoje, antigamente a maturidade a gente queria com muito mais, era muito mais precoce a maturidade, com 15, 16 já estava casando, hoje um jovem de 15, 16 anos não tem maturidade. Tá fazendo TikTok. Sim, Não, tem feio com a minha idade, 40 meu pai tinha os 2 filhos, né? Eu tenho 32, meu pai já tinha nós 2 e minha mãe ainda comprou meu desodorante essa semana. Passou na farmácia e falou, peguei um Rexona pra você. Obrigado, mãe, eu tinha acabado mesmo dela, aí eu vi. Então, tem também a questão também de não querer amadurecer, né? Filhos com espírito de Peter Pan também, né? Que tem 30, 35 e não sai de casa. Não, mas eu já saí de casa. Não sai de casa, não quer Ela casar. Foi lá em casa ver que eu tava sem tem uma certa desodorante. regalia. É outros tempos, né? E a gente não pode fechar também os olhos a isso, mas nunca anular aquilo que é ideal. Mas né? nessa balança, por exemplo, eu acho que tem muitos elementos que estão sendo super valorizados, sabe? Na questão de economia e constituição de família, por exemplo. Você vê, dá trabalho, é caro, eu vou perder padrão de vida, Não vai dar ou pra eu não viajar 2 consigo vezes dar por aquilo ano. que eu queria. Então a gente nota nunca elementos egoístas nisso. Sim. Né? Não deveria haver um esforço em mostrar aquilo que realmente é o bom, é correto,
o que de fato a igreja nos pede, né? Que é servir, que é amar, que está disponível. Não, eu entendo, né, que esse fechamento total, e tem muitos casais, eles casam na igreja, não querem ter filhos. Isso fere uma dimensão do matrimônio, né? É uma dimensão importante e que a igreja ensina isso. A prole, né, dessa união, desse amor, desse vínculo, desse afeto entre um casal que brotam os filhos, né? Claro que nem todos os filhos nasceram nessa condição e a gente não está aqui para sentenciar ninguém, mas é o ideal, né? A gente também não abre mão do ideal. Agora, ter filhos, isso é um valor e é uma das finalidades do matrimônio católico, é a geração dos filhos. Se se fecha totalmente a procriação, feriu uma dimensão do matrimônio. Mas também a gente não pode incentivar também ter muitos filhos. Eu acho que hoje, sabe, na situação que nós vivemos, assim, ter 5, 10 filhos... né? Uma responsabilidade, ter os motivos... Sim, e também a gente não vê isso mais, sabe? A gente não pode também ficar com saudosismo. Né? Acho que a gente tem que ficar... Nossos pais atrás fizeram tanta coisa que a gente não faz mais, né? O Padre Lobato brinca, né? Que a sua mãe e sua avó usavam combinação. E hoje você não usa mais, né? E hoje tá superado. Sim. Né? O pessoal de casa sabe O que é combinação. combinação? É combinação. Ah, mas eu sou capaz de apostar que tem uma turma que não sabe, hein? As jovens não sabem o que é combinação. Não sabe. Né? Isso é uma coisa que está superada. Lógico que é um exemplo, uma comparação. Raso, claro. Raso, mas só para ilustrar. Que tem coisas, né, que estão superadas. Acho que hoje ter 10, 15 filhos, acho que nenhuma família vai sujeitar isso. Sabe? Hoje, na atual conjuntura, raramente uma família, né, um casal jovem, vai ter a quantidade de filhos. A minha mãe teve 8 filhos. Nós somos em 8 filhos. Né? E foi muito tranquilo, sabe? Assim, basicão nunca faltou, nunca faltou o que comer, onde morar. Né? Mas essas outras expectativas, essas outras questões também que hoje são consideradas, que no passado não eram consideradas. Né? A questão de estudar o filho. Eu terminava a 4ª série, se não quisesse estudar mais, ia trabalhar na roça, ia fazer alguma coisa. Né? Hoje, uma criança, um jovem, não vislumbra isso. Né? Tem outras perspectivas, tem outros horizontes que a gente não pode anular. Né? Ou também vou ficar num saudosismo de um passado que não existe mais. Mas, repito, né? O matrimônio católico deve ter a abertura para a procriação, né? Deve gerar filhos, colaborar com a criação. Agora, a quantidade de filhos, aí, sabe, assim, eu acho que não dá pra gente precisar. Aquele que pode ter 1, ou tem que ter 5, ou tem que ter 10. Aí fica bastante complicado, né? PC, o senhor falou aí da sua família, sua mãe teve 8 filhos, né? O senhor falou que foi tudo tranquilo, que foi tudo dentro dos conformes. O quanto a sua família influenciou na sua vocação para o sacerdócio? Sim. A minha mãe sempre foi muito religiosa, sabe? A minha mãe, assim, com todas dentre as virtudes dela, assim, foi sempre uma mulher muito honesta, sabe? Muito íntegra. Então, assim, sempre vi isso na minha mãe, sabe? A questão da honestidade, isso é muito forte, sabe? Que ela sempre passou isso para nós. E a religião, é claro, que também é um valor para a própria religião, um valor humano e religioso. E desde criança minha mãe sempre ensinou, sabe, assim, corrigia. Minha mãe sempre foi muito, assim, sabe, assim, sargentona, severa, sabe, naquilo que é correto, naquilo que é certo. Isso também são valores que a gente vai introjetando, porque ninguém nasce, né, com a moralidade. Isso é coisa que vai sendo colocado, né, introjetado. E a religião também é isso, né? A religião também, ninguém nasce com fé. A religião, ela é um dado também que brota da família. Uma família religiosa, a chance do filho ser religioso é bem maior do que aquele que nasce numa família que não tem vínculos religiosos. Não pode depois a pessoa despertar, mas... Mais difícil, né? Mais difícil, né? Então, minha mãe sempre foi muito religiosa. Nós morávamos... Até hoje a minha mãe mora na zona rural e tem uma capelinha lá perto, então a gente ia nas celebrações da palavra, que a missa era uma vez por mês, a cada 2 meses, não me recordo. Mas todo sábado nós íamos na capelinha lá perto de casa, capelinha de Santo Antônio. Então todo sábado era sagrado, sabe? Meu pai ia raramente, meu pai não era assim muito de... Ah, não, PC? Não, meu pai não. Mas meu pai tinha uma, assim, uma virtude, sabe? Que eu sempre admirei do meu pai, que meu pai nunca soube dizer não, sabe, pra ninguém. Meu pai era muito disponível. Sabe? Meu pai era um homem assim, muito disponível. Quem será que o senhor puxou, né? Então, essa virtude, sabe? Eu acho que eu herdei do meu pai. Meu pai, sabe? Você acha? Eu acho. Eu falo assim, meu pai, acho que eu acredito que meu pai, sabe? Tenho fé que meu pai tá no céu pela caridade. Sabe? Meu pai, assim, era um homem que fazia, sabe, muito bem para as pessoas.
Aí meu pai nunca foi de cobrar, sabe? Meu pai sempre foi um homem assim, disponível. Tudo que pedia pra ele sempre arrumava tempo, ele sempre podia, ele sempre dava um jeito, sabe? Eu nunca vi meu pai dizendo não pra alguém. Sempre meu pai dava um jeito e fazia. Então, essa dimensão da disponibilidade, sabe, disso, meu pai era muito simples, então eu acredito que isso influenciou também na minha vocação, porque ser padre também é ser disponível. Né? Eu abri mão, né, de outras coisas para ficar à frente de uma paróquia, à frente de um povo, e assim, tem muita demanda. Né? Não é todo dia que você está bem, mas a questão do serviço, que eu me dispus a isso, né? Então isso eu tenho certeza que a parte da disponibilidade veio do meu pai, e a parte religiosa, né, que também a disponibilidade também não deixa de ser um valor religioso, veio da minha mãe. Sabe? Minha mãe sempre levou a gente a participar, fez a gente entrar na catequese. Lógico que a criança não quer ir na catequese, porque você ia na escola a semana inteira, longe, a pé. Sábado tinha que acordar de manhã pra ir na catequese. Mas minha mãe falou assim, não tem que querer, vai. Né? Então a minha mãe obrigava a gente a fazer a primeira comunhão, a crisma. Então, isso também é um valor, né? Porque quando você é jovem, adolescente, você não tem muito discernimento e não sabe o que você quer. Que nem criança, e a sua filha. Se fosse perguntar para ela se ela gosta de uma vacina, ela vai falar que não. Não gosto. Mas é um bem. Mesmo que dói, às vezes, né? Arroz e feijão. É um bem. Ela gosta de arroz, eu acho que ela vai... Mas por que você leva para tomar vacina? Porque é um bem. Precisa, né? Precisa. Então, a mesma coisa também, eu acredito que da catequese, os primeiros anos ali, a fase inicial, chamado, né, a gente chama de iniciação à vida cristã, acho que também tem um pouco de imposição, porque é um bem, é um valor, uma coisa que leva para a vida toda. Então, eu vejo isso, que as duas influências, assim, da minha mãe, né, minha mãe sempre foi uma mulher muito honesta, sabe, isso passou muito, isso eu trago comigo, né, a questão da honestidade e da disponibilidade. Meu pai, isso eu tenho muito presente, que meu pai, sabe, assim, era um homem extremamente disponível para as pessoas. Ô PC, mas tudo bem. Daí o senhor estava indo um dia fazendo ronda lá de madrugada e pensou, acho que eu quero ser padre? Não foi assim uma coisa... Ronda porque ele era policial militar, é isso? Eu trabalhava interno, né? Meu serviço era interno. O senhor estava lá interno. no mas... computador. Acho que eu tenho um chamado aqui. Mas eu fazia ronda, assim, porque a gente fazia bico. QAP, QRV, TKS, QRX, né? Então, eu fazia bico, então eu ficava a noite inteira numa rua também lá perto da companhia, que trabalhava em Campos do Jordão, e vinha, sabe, essa questão de ser padre. Nunca fui coroinha, sabe? Eu ia à missa, participava, sabe, gostava, mas nunca fui assim coroinha, porque o padre lá perto de casa ia uma vez por mês. Imagina o senhor fazendo DGEP, com a mãozinha assim pra Eu quero ser padre. Então, aí, assim, eu... Podia estar confessando agora. Nossa, aí podia Tô aqui fazendo ronda. E à noite, fazendo bico à noite na rua, naquele frio de Campos do Jordão. Aí você vai estar dormindo, né? Mas assim... Podia estar dormindo na casa paroquial. Lá em Campos, a casa paroquial é uma casa grande, tem lá lareira, né? Com esse frio. Mas assim, na adolescência eu tive vontade, mas eu achava que eu não tinha vocação, sabe? Se eu falar a verdade que eu tenho certeza absoluta, até hoje não tenho. Mas é normal, porque no matrimônio a gente também às vezes você sabe, a gente Será que marido te ama? 100%, sei lá, eu tenho as minhas ressalvas, a pessoa tem 100% de certeza. Porque quando você abre mão de uma coisa, você escolhe uma coisa, você abre mão de todo muita o resto, coisa, né? E eu fiz o meu TCC na filosofia em Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. A questão da liberdade para ele é muito questão, sabe? A angústia, ele trabalha a questão da angústia e do desespero. A angústia justamente é o ser humano que é lançado no abismo da liberdade. Por mais que você escolhe uma coisa, 99 ficou acenando para você e você tem que deixar aquilo. Então, assim, é uma escolha difícil, né? E que a gente tem que sustentar esse lugar, né? Que não é fácil, nem sempre a gente tá bem. Mas a gente vai indo. Não tinha nenhuma vocação, essa pessoa está 100% resolvidona, sabe? Eu acho que isso é uma falácia. Ou a pessoa mente. Eu tenho a impressão que quem fala que está super resolvido, eu tenho a impressão que ela tem também uma mentirinha básica ali. Tá tomando o remédio certo. A dosagem, né? A dosagem tá tomando um Rivotril, um Zolpidem pra dormir e tá bem. Né? Mas aí, na minha adolescência, eu tinha vontade de ser padre, porque eu achava bonito a vocação de padre, no sentido, sabe, de ajudar as pessoas, de ser disponível, de fazer o bem. Tá? Então isso eu achava interessante, mas ao mesmo tempo eu era muito vergonhoso.
Porque eu era muito, assim, muito chucro de roça, né? Muito simples, eu tinha muita vergonha até de me expressar. E padre tem que falar. Tem. Hoje eu falo até demais. Hoje o senhor soube. Aprendeu eu bem, soltei. viu? Aprendeu bem. Mas, naquele tempo, eu falei assim, nossa, padre tem que falar, tem que encarar um público, né? Tem que estudar. E eu tinha assim, um certo, não sei se a palavra é correta, mas uma certa inferioridade, porque eu era um jovem ali da roça, sabe? Assim, não sabia se eu ia ter condições intelectuais de fazer 2 faculdades e tal. É isso, eu superei, vi que dou conta. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha vontade, sabe, eu tinha medo. Aí terminei o ensino médio, fui trabalhar, eu já trabalhava, né, no ensino médio, eu trabalhava no mercado perto de casa. Aí, com 20 anos, apareceu essa proposta. Meu ex-cunhado é policial militar, e abriu esse concurso para serviço temporário da polícia, que era o serviço interno. Eu falei, vou fazer, né? Tava lá, de boa, eu peguei, estudei e passei. E entrei, fiz escola aqui em Taubaté, no 5º Batalhão, depois fui classificado em Santo Antônio Pinhal. Aí eu ia à missa lá em Santo Antônio com o padre Pedrinho, né? Mas assim, o chamado maior, sabe assim, esse despertar, foi quando eu fui transferido para Campos do Jordão. Então eu trabalhava horário expediente, das 8h30 às 6h15. E a matriz era assim, a companhia da polícia era aqui, e a igreja, a matriz era aqui. Era só descer a rua. E eu ia e voltava todo dia, sabe? De Campos do Jordão até São Bento, onde eu moro, dá uns 25 quilômetros. Falei, caramba, só vou para dormir, acho que eu vou passar a dormir aqui na companhia. Conversei com o capitão, ele falou, pode dormir aí. Eu ficava lá na companhia. Acabava o meu expediente, tocava o sino da igreja. 6h30 tocava o sino da igreja matriz, Santa Terezinha, porque tinha missa 19 horas. Porque eu falei assim, eu estou sem fazer nada mesmo, passei a frequentar a missa diária. Então todo dia terminava o expediente, lá tirava a farda, tomava um banho e descia para participar da Santa Missa. E comecei a fazer isso, sabe, alguns meses. Até que um dia eu falei assim, nossa, eu acho que vou confessar. E fui falar com o pároco na época, o padre Valderi, que é um padre da congregação dos Joseleitos ali de Quiririm, sabe aquela? Os padres Joseleitos que cuidam da paróquia lá em Campos. Aí eu fui falar com ele, depois da missa. Falei, padre, eu tô precisando confessar, qual horário você atende? Daí ele falou assim, eu sempre vou dar unção lá no hospital, eu vejo você. Né, ali, às vezes, ele passava, eu cumprimentava o padre. Ele falou, vamos entrar na casa paroquial jantar? Isso foi depois da missa. Mas eu não ia jantar, ia comer um lanche e tal. Falei, vou jantar, né? E entrei na casa paroquial, e aí conversando tal, no outro dia eu marquei com ele, ele falou assim, olha, ô Cipriano, já que você trabalha horário expediente, vem depois da missa, eu vou atender a sua confissão amanhã. Aí sentei, confessei, conversamos, e aí ele perguntou se alguma vez eu tinha alguma vocação, ou se eu tinha despertado para a vocação, se alguma vez eu tinha pensado nisso. Falei assim, olha, padre, não é que eu tenho pensado nisso já há alguns meses, tenho participado da missa todo dia, né? E eu nunca conversei isso com ninguém. Ele disse, se você quiser, a gente conversa e tal. E nós, sabe, eu passei a frequentar a casa paroquial, sou muito grato ao padre Valderi. Que sensível, né? Da parte dele. Me acolheu, sabe? Aí eu passei a jantar todo dia na casa paroquial, né? Não precisa gastar com janta. E aí, algumas vezes, sabe, fala assim, você dorme aqui em casa, que é a casa paroquial lá da Santa Terezinha, em Campos do Jordão. Era a casa dos religiosos franciscanos, então tem lá, sei lá, uns 8, 10 quartos. Eu falei assim, tem bastante quarto, deixa eu dormir lá na companhia, passa a dormir aqui em casa. Eu dormi algumas vezes na casa paroquial, fiz amizade com o padre Valderi e com o Zé Antônio, que era o vigário. E aí que ele falou assim, por que você não faz um encontro vocacional? Já que você tem dúvida, se você tem esse anseio, tem esse lampejo aí de uma possível vocação, faz encontro, né? Ele indicou a diocese, indicou a congregação dele, indicou a diocese. E um dia eu vim a Taubaté, aqui no batalhão, no 5º Batalhão. Na volta, sabe, eu estava aqui na Gradadeira Guimarães, passando na frente do Hospital Escola ali, eu vi o seminário e falei, acho que eu vou parar. Aí dei seta, parei ali perto do Idesa, né, toquei a campainha. Quem me recebeu foi o padre Leandro dos Santos, né, que era seminarista. Falei para ele, falei, padre, olha, comentei com ele a minha conversa com o padre Valderi. Ele falou assim, olha, tem encontro vocacional, acho que primeiro domingo do mês tem encontro, vem participar com a gente. E eu comecei a ouvir nos encontros, aí pedi baixa da polícia, saí, entrei pro segundo, tô aqui. Assim foi a minha história. Eu jurava que tinha um anjo, um trovão. Não, foi a janta. Não, Foi a janta. foi a janta. Nós mulheres, como fala quando elas são prendadas de Campos do Jordão, que fizeram jantas gostosas. Olha só pra você ver Dona Roseli, eu lembro o nome da senhora. O que eu sinto falta, por exemplo, no caso da família? O senhor disse que o senhor tinha um desejo, começou a frequentar, aquilo sempre estava na cabeça, conversou com alguém, fez encontro, fez todo um processo.
Às vezes a gente vê pessoas se casando, por exemplo, que simplesmente fazem, sabe? Não conversa, não pensa, não, sei lá, não é mais, não é tão direcionado, sabe? Não é tão aprofundado esses outros elementos. Questão de dúvida, por exemplo, e é fato, sabe? Ninguém 100%, aquela coisa... São elementos que a gente vê que num padre a gente acaba tendo, né, até por condução, né, de vida, de formação e tudo. E na família não. E na família não. Eu sinto isso, concordo com você plenamente. Quando a gente fala assim, vou fazer encontro vocacional, a gente se limita a ser padre. Sim. Ou as meninas serem freiras. Quando que uma pastoral vocacional, né, sim, o ideal da pastoral vocacional, que despertasse para as diversas vocações. Não é só para ser padre. Né? Então, que se tivesse encontros no Shalom, tinha o tal do... Antigamente, o tal do EPA, Encontro para o Amor. Sabe? Que eram encontros com jovens de namorados, tá? E que faziam discernimento para ver se de fato tinha condições, tinha maturidade, se era a pessoa para casar, se teria condições de assumir esse compromisso para a vida toda. E isso falta nas nossas pastorais. Sabe? Isso é difícil até a gente fazer. Eu, como pároco, eu sinto isso. Sabe? Era uma pergunta nossa, assim, nesse sentido, né? O que a gente pode fazer na prática, né? Para dar esse direcionamento, né? Como que a gente sai dessa falta de preparação, por exemplo? Seria ótimo nós, enquanto cursilistas, poderíamos pensar um trabalho pastoral que seria, assim, fundamental, sabe, necessário, se nós pudéssemos pensar algum trabalho nessa perspectiva, sabe. O Shalom chamava EPA, a gente pode criar outro nome, né, mas que tivesse talvez alguns encontros de jovens namorados, né, e que trabalhasse essa temática. Que vocação não é só ser padre, né. A primeira vocação humana cristã é a santidade. A vocação universal de todo batizado é o chamado à santidade. Agora, cada um se realiza de uma certa forma. Cada um vive a sua santidade a partir da condição que está. Você vive a sua santidade como uma mulher casada, né? Muito bem, sabe? Então, você como um leigo, eu como um padre, a santidade é para todos, né? Agora, o modo de viver a santidade aí vai de cada pessoa, de cada estado de vida, né? Então, se a gente conseguisse, né, seria até uma proposta que a gente pudesse pensar algo nessa direção. Presta atenção aí, galerinha. Alô, Essa é pra Os vocês. cursilistas, né? Nós temos bastante casais de namorados. Recém-casados, Sim, né, Mário? sim. Bastante gente com bastante experiência também, né? Casados há Não, muitos porque anos. o pessoal casa, vai. Toca, o jogo é seu. E assim, por exemplo, né? O que não é um fator determinante, mas, por exemplo, eu casei, os meus pais são casados há 40 anos, os pais do William são casados também, né? A mãe dele já é falecida, mas estiveram casados por 40 anos. Então, puxa, a gente tem um Referencial, modelinho, um é. referencial, o que não significa nada, porque meu irmão casou e separou, né? Mas, e quem não tem esse referencial, né? Casa aí, ou a toca gente aí. replica erros, ou a gente se prepara, né? Sim. Ou a gente copia o que dá certo e replica erros, mas não fica uma coisa... Porque assim, jogado. a chance de replicar erros é muito grande, né? É. A gente vê cada vez mais separações, né? Então, assim, a chance de ter cada vez mais os erros é muito grande. Eu falo isso olhando, né, na perspectiva até mesmo do seminário. Eu entrei no seminário em 2006, nós entramos em 10 pessoas, 10 jovens. Só 3 ficou padre. Os outros 7 saíram. Né? E estão aí encaminhados, trabalhando, né? Acho que todo mundo está bem. Alguns não têm muito contato, outros mais. Mas, assim, o que você vê, o seminário levou 8 anos. Se a gente fica 8 anos no seminário e a gente ainda tem, sabe, algumas dúvidas, o que dirá que alguém que conhece hoje e casa amanhã. Mas aí entra um elemento, né, que é o ponto de esforço também. Eu tenho que trabalhar para minha vocação. Então, mas aí eu acho que essa questão do encontro é fundamental para fazer um ajuste de expectativa. Sim. Será que o casamento é isso mesmo? O casamento é isso mesmo que eu pensava. Então peraí, então eu vou trabalhar por isso. Exato. Então, porque às vezes a pessoa criou uma ideia de casamento, do que é o casamento, do que é a família,
uma idealização daquilo, mas quando a pessoa Na vê prática, a realidade e fala, putz, não era era isso. E daí ela para de se esforçar para fazer aquilo dar certo. Ou então ela fica se esforçando para trazer aquilo pro ideal que ela tinha construído Pensado, né? antes. E que não vai chegar e vai nunca, ser né? um esforço perdido, né? Então acho que essa função de avaliar e ajustar a vocação é fundamental. Talvez muitos casais que tivessem uma compreensão mais aprofundada, talvez não teriam casado, Sim, né? sim. E que hoje vivem aí uma condição de segunda união, né? Tem o sacramento, o vínculo do primeiro sacramento, né? Do primeiro não, do único sacramento, né? Mas que está numa situação de irregularidade também, aquilo é um peso para a pessoa, né? A gente sabe que pessoas que casaram e não deram certo, o Padre Zazinho tem acho que um livro, Amores que não deram certo, né? Porque ninguém casa sozinho. Poxa, você pode estar, sabe assim, super interessada, envolvida, motivada. Se o seu marido começa a pisar na bola, sabe, você não casou sozinho. Sim, claro. Existe a contrapartida, existe também o outro lado também, o outro tem que corresponder, né? Não é uma expectativa da gente, mas o mínimo necessário para conseguir conviver a dois, que também não é fácil, né? Então, essa maturidade que se nós conseguíssemos, pelo menos tentar trabalhar, seria um ganho pastoral muito grande. Mas, PC, o senhor como padre, o senhor acha que a gente... acho que peca não é o termo, mas a gente poderia se dedicar mais a isso, não poderia? Assim, Sim. Porque assim, enquanto... Individualmente, né? assim, enquanto cristão mesmo, né? A gente que quer, que tem o ideal, né? O senhor tá falando aí sempre, toda hora, do ideal. Existe um ideal. Então, eu acho que a gente poderia, de repente, se dedicar mais a viver esse ideal, né? A colocar em prática esse ideal. As equipes de Nossa Senhora, não sei se alguém participa, você participa? Não participar, não. Então, as equipes de Nossa Senhora, eles têm esse trabalho, sabe? De fazer esses encontros, né? Sim. Essas chamam de equipes de Nossa Senhora. Isso, eu fui conselheiro por um tempo, sabe? É claro que nem todo mundo leva a sério e tal, mas também é uma proposta interessante de ter um conselheiro padre para conjugar o matrimônio com a ordem, que não são divorciadas, mas há um diálogo, né? Há uma sintonia. Uma família, seria uma equipe de Nossa Senhora, uns casais, eles ajudam o padre também a exercer o seu sacerdócio, né? E também, ao mesmo tempo, o padre também aprende com as famílias a trabalhar com outras famílias, porque ali é algo concreto, sabe? De ouvir a dor, ouvir as questões, as alegrias também. A gente não pode também negativar a coisa, não. Isso, tem muita coisa boa. A gente não pode também, assim, fingir que não tem problema. Mas existe a beleza, né? Muita coisa boa. A gente não pode aqui jogar água a criança fora, não. Né? Tem muitos casais, sabe, de muitos exemplos e realidades muito bonitas, né, de matrimônio. E que a equipe tem esse valor, sabe? Mas eles já trabalham basicamente com os casais que já são casados. Já são casados. Tem a chamada equipe de Nossa Senhora Jovem, que é para trabalhar com os filhos dos casais. Mas pelo menos aqui na nossa religião, eu percebo que não vingou. Não vingou. Agora, se a gente conseguisse fazer esse trabalho, né, uma preparação lá atrás, distante, né, mais elaborada, e eu vejo que seria frutuoso tanto para a igreja, né, assim, para a igreja, como para o nosso movimento também, de casais que estão namorando e que pudesse fazer esse encontro, né, para que pudesse, de fato, redescobrir, né, a beleza, se um dia já soube ou se não sabe, descobrir a beleza desse sacramento, que eu entendo que é muito elevado, né, é bastante exigente, né, mas se você perceber que aquilo é um valor, você não leva aquilo como um peso, né, ou como um compromisso, assim, sabe, um fardo, mas que se leva na leveza, né, de saber que há um ideal maravilhoso em torno do valor do matrimônio. O senhor trouxe vários episódios aqui no sentido de vivência sacramental, desde a sua família, do seu discernimento. O senhor é um ministro ordenado, né? É aquele que nos dá o acesso aos sacramentos, nos ministra os sacramentos. Por isso que a gente põe louça diferente. Limpa a mesa, o senhor tá Mãos ungidas, chão. Traz Jesus. Traz Jesus. As mãos que trabalham também são sagradas, né? Tanto quanto as mãos que consagram. Que bonitinho. Então não vai pôr... Valorizando os leigos, que bonitinho. Então não vai pôr nem louça pra mim, porque eu não faço nenhuma coisa nem outra. Tem gente
Tem gente que tem. Eu acho que é a Madre Teresa que dizia isso. O- Não é minha, eu não tinha condições de elaborar uma frase tão profunda. E essa vivência sacramental ajuda na manutenção da família? O senhor acha que a gente poderia ter mais vivência dos sacramentos em família, né? O senhor que trabalha pastoralmente falando. Sem dúvida, nossa, isso é algo que eu vejo no concreto da vida, sabe? Aquelas famílias que desde pequeno trazem os filhos, participam, sabe, interagem na comunidade, incentivam os filhos a participar de uma pastoral, a vir à catequese, o ganho, né? Assim, isso é inegável. Eu vejo lá por onde eu estou. Né? A chance de desviar do caminho, do jovem se perder na adolescência, que é a pior fase da nossa vida, né? Que a gente fica muito confuso, né? Um bombardeio de informação. Quando tem uma estrutura familiar, sabe, que sustenta, que dá força, que acolhe, né? E que valores que já foram introjetados desde pequeno, né? Isso passa por essa turbulência com menos traumático, né? Do que você, sabe, assim, chegar a esse momento e não ter nenhum lugar para se ancorar. E a família ocupa esse lugar importantíssimo, sabe? Isso eu vejo que tenho percebido, isso sabe assim, que você pode perceber no concreto da palpável, né? Sabe? Não é assim, uma coisa assim apenas teórica, mas no concreto mesmo a gente vê como faz diferença na vida de um jovem, de uma jovem, uma família estruturada, uma família organizada e, acima de tudo, uma família que tem fé. Sabe, que acredita naquilo, que celebra, né, que traz para a vida aquilo que é celebrado no rito. Isso assim, algo inegável, o ganho, né, de pessoas boas. Né? A gente, mesmo que não vai ser um padre, vai ser uma freira, não vai casar, né, mas que assim, uma vocação, essência, né? uma vocação leiga, né, no mundo, que vai levar para o trabalho os valores do Evangelho. Né? A igreja insiste isso, né? Que a função do leigo é ser fermento na massa. Você lá no seu trabalho, você é presença da igreja, é presença de Cristo. Você lá na fábrica, você no serviço público, né? Ali os valores cristãos, né? De dedicação, de honestidade, sabe? Os valores que são colocados desde criança, você leva para o seu serviço. E lá você é sinal do Cristo, lá você é a igreja, você é a presença viva da igreja lá naquele ambiente do seu trabalho. Que também é uma vocação. As pessoas falam, eu tenho vocação ao direito. Né? Exerce o direito, né, a faculdade, o curso que você fez, o seu trabalho, mas você não anula os valores cristãos. Você não deixa trancado na gaveta e agora eu sou advogado, agora eu sou cristão. Não, você leva para o seu trabalho e dá para conjugar os valores cristãos com a sua profissão. Toda profissão dá para conjugar. Então, esse contágio do bem, né, que faz na família desde criança, você leva para a vida. Né? Eu sempre uso o exemplo do filho pródigo, quando os pais vão lá na igreja chorar, sabe, reclamar, meu filho desviou. Eu uso sempre a imagem do filho pródigo. Por que o filho pródigo voltou para casa? Porque o pai amava. Um dia ele fez a experiência do amor do pai. Se fosse um pai carrasco, se fosse um pai que matava, ele tinha chance de ir para outro lugar. Ele poderia ter procurado outro lugar. Mas por que ele voltou? Por mais que tinha regras, normas, na casa do pai sempre é melhor. Isso a casa do pai biológico e na casa de Deus. Né? Deus também é pai, nós ouvimos ontem no Evangelho. Mas por que ele voltou? Porque ele sabia que o pai amava. No caminho, quando ele estava voltando, ele disse, até os empregados do meu pai têm pão com fartura. Então ele sabia que o pai tratava bem os empregados, que o pai não era um carrasco, era um homem íntegro. Isso ficou na cabeça dele. Por mais que ele deu uma perdida, aquele valor introjetado, aquela sementinha germinou e ele despertou. Poxa. Tanto é que ele reconhece que ele perdeu a dignidade de filho. Né? Porque naquele tempo, um filho que pede a herança antes do pai morrer, você declarar o pai morto. Né? Ninguém pede herança antes. Ele declarou o pai morto. Tipo assim, não quero mais saber do pai. Diz que foi para um lugar distante, tipo, sabe? Queria viver a vida sozinha, autônomo, sem regras. E foi lá comer lavagem, que na metáfora, o judeu nunca come porco, né? Então, pôr um judeu para cuidar de porco para os outros comer é a pior da aberração, né? Mas aí caiu a ficha, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Então eu vejo isso, voltar para a casa do pai, tanto no sentido de igreja quanto do pai biológico, que um dia ele fez a experiência do amor. Sabe? Ficou alguma coisa ali. Né? Mesmo que dê uma perdida, mas volta. Eu falo para os pais,
Olha, se teve plantado a semente do bem, do amor, tá? Da família, e dá uma perdida, mas ele volta. E sabe que na casa do pai é melhor, porque um dia foi feita a experiência do amor. Então, isso vale tanto para a igreja, quanto também para a família. Tá? Eu vou voltar. E o pai não recebeu como empregado, o pai não recebeu como escravo, o pai recebeu como filho. Que ninguém perde a dignidade de filho. Por pior que você, burrada que você faça, por mais lavagem que você coma, você sempre é tratado como filho. Eu acho isso para Deus, mas também para um pai que ama o filho, eu acho que isso o pai sempre vai receber, sabe? Vai, sabe, abraçar e dar uma chance do filho voltar para casa. Então, esses valores que a gente aprende desde que a gente nasce, isso não perde, não. Talvez está lá oculto, camuflado, uma hora emerge. Uma hora ele vai brotar, ele vai aparecer. Depois dessa... Acabou. Eu já parava. Eu parava, porque a chance de a gente fazer uma... Entendeu? Perder esse corte. Já acabou? Chance de perder. Esse papo bom foi muito rápido. Foi. Santo Agostinho, nas Confissões, fala do tempo psicológico. Né? Agostinho fala que tem 3 dimensões do tempo. O tempo cronológico, o kairótico, o kairos, tempo de Deus, que é um tempo sem tempo, e o tempo psicológico. Né? Quando o papo tá bom, passa rápido. O cronos tá continuando, mas o psíquico, né? Ele também, a gente não vê passar o tempo. Que bom a gente bater esse tipo de papo, né? Sim, é um tempo. E é um tempo de graça, não é um tempo kairótico, né? Isso. É um tempo de graça de Deus. É. Mesmo. Depois dessa, só deixa seu like, compartilha. Mande pra quem você acha que Mande pra quem precisa. você acha que precisa dessa. Pô, a gente precisa desenvolver uns cortes, porque esse final aí dá um corte. Ah, sim. Pô, da Vamos. hora. Quem quiser trabalhar com cortes, De fala- graça. manda seu graça. currículo. De grátis. Gente, mas o que aconteceu? Você fala isso todo A dia. gente ficou embasbacado. Mas não vai ser uma. Você é uma Ficou tímido. Eu sou humilde, sabe? Sabe, vai a ser, gente mas- sabe, a a gente gente sabe. sabe. Mas o Sabe senhor que a falou- palavra humilde tem o mesmo radical de humus. Ah, é? Humilde vem de humildade, de humus. O que é humus? Bosta. Terra boa. Ah, não. Já Ah, falei Terra errado. boa. Corta. Preparada ali. Não também. Falei, já era depois do like. E pra que chutar no microfone? Pra que chutar no microfone? mas não fala, Bruno. Guarda. Humus. Da última vez que a gente gravou o podcast, eu também falei de esterco. bosta. É esterco. Por que também que usa? Mas humus é uma terra boa, uma terra fértil. Entendi. Né? Então, ser humilde também é ser terra fértil, que a semente é capaz de frutificar. Né? Uma das possibilidades de você frutificar é você ser humilde. Porque ser humilde não é ser trouxa nem ser bom com os bobo, outros. é. Né? Viu, presunto? Eu não lembro sou que humilde. o autor que dizia que assim, o grau máximo da inteligência é a humildade, sabe? Reconhecer que você não sabe tudo, que você não é dono da verdade, que você, né, tem muita coisa a aprender. Então acho que ser humilde é esse sentido também, sabe? E nós temos muito a aprender. Muito a aprender. Você tá cortando, já cortou isso, né? Agora sim. Valeu. Obrigado, Agora já- PC. Você cortar essa parte, não tem nada a ver esse É termo. bom pra finalizar. É o corte. Cortes do flow. Mas vamos agradecer? Já tinha acabado, não, então agradece. Já? Tinha acabado? Eu pensei que tivesse cortado, por isso que eu tô Não, falando. aqui não corta não, aqui é ao vivo. PC, é só agradecer a presença do senhor mesmo. Muito gostoso o papo. Sempre muito, muito rico, né? Muito, como sempre, cheio de coisas boas. E só obrigada, PC. Obrigado por tudo, pela amizade, pelo senhor ser esse pai que o Pre falou no começo. Que é como a gente vê o senhor mesmo, assim, né? De essa disponibilidade aí do seu pai. Tá no senhor também. Acho que muito impressa e para nós sempre muito bom. Muito, muito obrigada mesmo. Bom, eu sinto também feliz, né, de poder participar com vocês, partilhar um pouquinho da palavra de Deus e também aquilo que diz respeito à família, que é o cerne da nossa reflexão hoje, e que diz respeito a todas as outras questões, perpassa e passa na questão da família, né? Me sinto também feliz, realizado, fecundo, né, poder partilhar também, acho que é uma fecundidade espiritual de poder partilhar também a palavra de Deus, me sinto inteiro e me sinto família, né, assim, o Cursilho é a minha família. Que bom. Né? Eu vejo assim, eu não tenho muito contato com a minha família, vou lá a minha mãe segunda-feira e tal, mas assim, eu vou na casa das pessoas, né, sou dado com as pessoas assim, sabe, porque eu sinto que Jesus, quem é meu pai e minha mãe? Tudo que faz a vontade do pai é meu irmão e minha mãe, então assim, eu me sinto, sabe, essa família
que expandiu, né? E que o ministério me dá essa graça de poder exercer uma paternidade, mas também exercer também o cuidado, que vocês, de uma certa forma, cuidam de mim, né? A paróquia cuida de mim, o povo cuida de mim, sabe? Se eu dou uma tossida na missa, as pessoas perguntam, padre, você tá gripado, você tá tomando remédio, você tá bem, você tá com Covid, né? Não é boa coisa. Sabe? Também a gente recebe, sabe, esse retorno de uma preocupação de alguém também que, como se fosse um filho da comunidade, me cuidam de mim, né? Ele aí, parafraseando novamente Santo Agostinho, ele dizia que, quando ele foi eleito bispo, né? Eu não espero que nunca vou ser eleito bispo, mas ele vai dizer, para vocês, eu sou padre, com vocês eu sou cristão. Eu tenho muito claro isso, né? Para vocês aqui eu sou padre, sou um pai, mas com vocês também sou cristão, que também tem misérias, que tem lacunas, que tem coisa para ser trabalhado, tem coisas boas e coisas ruins também em mim. Não né? dá Então, pra ver, não dá. mas deve ter. Tem, claro que tem. Eu tenho a humildade de reconhecer que tem. Né? Que é a coisa a ser trabalhada e que a santidade é uma construção. Né? E é uma construção. Paulo fala que nós somos construções de Deus. E quem constrói sabe que o acabamento é mais difícil e mais caro. Então a gente está sempre em um processo de feitura, de acabamento. Ninguém está pronto, né? A gente está nessa caminhada aí. Obrigado a todos pelo carinho. Um abraço. E a gente tá devendo essa pro senhor, então se aparecer algum BO na paróquia, não vamos ter como falar não. Se o senhor precisar de alguma coisa, é só chamar. É isso aí. Valeu. Falou. Valeu. Obrigado. Nossa, já foi quanto tempo de